Que a graça de Jesus, em Salvador e Pai eterno, esteja com cada um nessa noite. O tema, a pedidos, é um tema que eu passei rapidamente em Campinas, alguns sábados atrás. Quero relembrar ele a pedidos, como eu acabei de dizer, sobre a necessidade de perseverança e a comparação do clamor da meia-noite, como foi lá em 44, e como tem sido em nossos dias. O perigo que pode haver também, porque ao estudar a história lá no passado, de 1844, nós vamos ver acontecimentos positivos, que eu quero ler, e acontecimentos negativos. Então, o nosso desejo em apresentar esse tema é que justamente os assuntos e as histórias negativas não venham se repetir conosco. E para que isso não venha acontecer, não venha se repetir, eu vou então ler também os fatos negativos, para que a gente não caia nesse problema. Eu tenho em mãos aqui a cópia de um livro muito antigo, chamado Grande Movimento Adventista. Saiu um livro novo agora, com esse título, escrito no passado, né? Está sendo reescrito por Laubara. Só que esse daqui, o Grande Movimento Adventista, a gente usava muito ele no passado e poucos tinham esse livro, raridade, poucos têm. Ele foi escrito por Emma Howell. E, para mim, conseguir a cópia desse livro, em algumas páginas, eu fui na casa de um irmão, já falecido, ele deixou uma grande coleção, né? E eu sabia que ele tinha esse livro, eu precisava da cópia dele. Ele não queria me emprestar o livro, ele falou, todo mundo que eu impresso me some o livro. Aí, então, eu já contei esse acontecimento, eu falei para ele, eu vou a uma quadra daqui, deixo meu carro aqui, não sei, acho que eu deixei até o carro, e vou lá, tiro a xerox e te trago de volta. Aí ele concordou. Esse livro aqui ele é tão importante que ele conta a história que na Guerra da Secessão, lá em 1863, que foi o caso da guerra entre o Norte e o Sul, por causa da libertação dos escravos, os adventistas não queriam pegar em arma e se viram acuados pelos governos. E aí, então, arrumaram uma saída. Uma delas foi o termo objetor de consciência e pagavam $300 por cabeça, por jovem, para que eles não fossem na guerra. Tudo isso tem nesse livro. Mas o que eu quero contar rapidamente para os irmãos é a história, o que aconteceu na primavera, antes do clamor da meia-noite e antes do 22 de outubro. Na primavera, alguns crentes tinham tal impressão de que o Senhor viria antes de outro inverno, que não cultivaram os seus campos. Alguns que os cultivaram e plantaram, tão certo estavam de que ele viria naquele outono, que não fizeram suas colheitas. Outros, disse, saíram à ceifa, mas sentiram-se incapazes de prosseguir. Quer dizer, foi para fazer a colheita, mas falou, não vou fazer. E disse, e lá as deixou a colheita, para mostrar sua fé por suas obras. Certo adventista encontrou um solícito vizinho e se ofereceu para colher as batatas, dizendo, talvez o Senhor precise delas. Aí ele respondeu, não. Disse o homem de fé, deixarei que esse campo de batatas pregue minha fé no breve aparecimento do Senhor. Então, irmão, veja que posição que tomou esse homem. Não colheu as batatas,
A história final não está aqui, está num outro livro, se não me foge a memória, no Retrato dos Pioneiros. Ele não colheu. Passou o 22 de outubro, claro que todos os vizinhos descrentes fizeram a colheita, venderam suas batatas, teve um inverno rigoroso, Cristo não veio. Claro que nós, adventistas, entendemos, né? Eles pensavam que esse 22 de outubro de 1844, apenas recapitulando, era a volta de Jesus na Terra. E claro que depois eles entenderam que era a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo, nós não vamos entrar nesse ponto. Mas a história conta que a mulher dele, depois de 22 de outubro, sugeriu para ele: que tal você ir lá colher as batatas? E possivelmente essas batatas já estavam perdidas, apodrecidas, estragadas. E aí, então, ele resolveu ir, e o resultado foi que a colheita foi tão abundante e o preço da batata estava tão alto que ele se levantou financeiramente. E isso, então, está na história do povo adventista, né? Mas ele mostrou a fé dele ou não mostrou? Mostrou. Aí, quando entenderam ou não entenderam, logo passou, 22 de outubro, não sabemos em que situação ele estava, no conhecimento do assunto do santuário, mas ele aceitou o conselho da esposa e foi lá, então, pegar as batatas. Agora, o lado negativo da história está na outra página. Eu li aqui no livro, página 28, e agora na 29 diz assim: à medida que se aproximava o tempo do 22 de outubro de 1844, preste bem atenção nessa palavra aqui, faltando ainda apenas algumas semanas ou dias, faltava muito pouco tempo para o 22 de outubro, os mensageiros se envolverem em favor nos apelos a amigos e vizinhos. Cresceram em fazer apelo para os vizinhos e amigos. Ao partirem, eram despedidas de veras solene, quando eles se despediam um do outro. Numa reunião campal, a derradeira que esperavam realizar nessa terra. Irmão apertava a mão de irmão. Cada um apontando ao outro a reunião final do grande ajuntamento na Nova Jerusalém. Os recursos financeiros haviam afluído abundantemente. Milhares de revistas e folhetos eram espalhados. Alguns que se haviam apegado a seus bens rogavam agora, nesses últimos dias, para que os dirigentes do movimento aceitassem suas ofertas. E aí, entre aspas, está escrito assim: vindes demasiado tarde. Não precisamos de dinheiro agora. Era uma recusa. Não esperavam absolutamente publicar mais nada de literatura. Não ia dar tempo, como você ia publicar algo, até publicar e depois mandar pelo correio, passava o 22 de outubro. Mas alguns, na última hora, falaram: e se for verdade, esse 22 de outubro? Então, foi quando eles foram até os dirigentes do movimento adventista, lembrando que era o movimento adventista do primeiro dia, né? E aí, então, eles disseram: é demasiado tarde, não precisamos mais disso. Indo rapidamente para a conclusão do assunto, diz assim, no livro Primeiros Escritos, página 238. Esse foi o clamor da meia-noite que deveria dar poder à mensagem do segundo anjo. For enviado o anjo do céu a fim de simular o santo desanimado e prepará-los para a grande obra que diante deles estava. Os homens mais talentosos não foram os primeiros a receber essa mensagem. Foram enviados anjos aos humildes, dedicados, e os constrangeram a levantar o clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro, Mateus
25, 6. Outro texto, Grande Conflito, 402, esse texto, para mim, me enche o coração de alegria, né? Dos acontecimentos que se deu lá em 44 e do que eu presenciei no clamor da meia-noite em nossos dias, desde 1976 para cá. Aqui diz o texto, Grande Conflito 402, está também na apostila, na página 24. Ao brado, aí vem o esposo, saíram ao encontro. Os expectantes se levantaram e repararam suas lâmpadas. Estudavam a palavra de Deus com interesse mais intenso do que nunca. Eram enviados anjos para despertar os que haviam se desanimado e preparar-os para receber a mensagem do clamor. A obra não se mantinha pela ciência, ciência é conhecimento, né, e saber dos homens, mas pelo poder de Deus. Não foram os mais talentosos os primeiros a ouvir e obedecer a chamada, mas os mais humildes e dedicados. Lavradores, conforme nós já lemos agora há pouco, deixaram as colheitas nos campos. Mecânicos depuseram as ferramentas e, com lágrimas e regozijo, saíram a dar advertência. Os que anteriormente haviam dirigido a causa foram dos últimos a unir-se a esse movimento. Que maravilha, irmão, que acontecimento. A irmã White compara esse movimento adventista de 44, no tempo dos apóstolos também. Então, aqui na página 29 do livro Grande Movimento Adventista, nós lemos algo ao contrário. Esses depondo essas ferramentas mecânicas, lavrador não deixando a colheita, né? E agora, então, nós vimos aqueles que na última hora vieram trazer ajuda para o tempo final e falaram, então, os dirigentes, nós não precisamos mais desse assunto. No clamor da meia-noite por nossos dias, eu fui testemunha, o Niquinho que está aí, o Antônio Costa também foi testemunha, e vários outros que estão nos ouvindo nessa hora, a Vilma, que é a esposa, viram que movimento maravilhoso aconteceu com a mensagem do clamor da meia-noite para nossos dias. E, para quem não sabe, nós entendemos que o clamor da meia-noite não é a vinda do esposo ao nosso caso, mas é o anúncio da vinda dele como ladrão ao nosso caso, numa hora que nós não sabemos. E com o decorrer do tempo, nós também fomos descobrir que, para nós que conhecemos a verdade, a Igreja das 10 Virgens, a porta da graça fecha antes do decreto dominical. Então, quando chegar o decreto dominical, a igreja, os fiéis já estão selados. E aí o decreto dominical vai ser simplesmente para revelação de caráter público. Mas lá no céu já foi feita a sentença. O Grande Conflito fala que essa vinda aos nossos casos, o caso dos vivos, será silenciosamente, como ladrão à meia-noite, virá ele para decidir o destino de todos. Mais um texto, já estamos finalizando, na página 57 do primeiro escrito. Uma admoestação para nós, e já estamos praticamente finalizando. Vi que se alguém se apegar à sua propriedade e não inquirir do Senhor quanto ao seu dever, ele não fará conhecido esse dever, sendo-lhes permitido conservar sua propriedade. E no tempo da angústia, isso virá sobre eles como uma montanha para esmagá-los. E eles procurarão dispor delas, como aqueles fizeram lá em 44. Mas não será possível. Ouvi alguém lamentar assim, a causa estava definhando. Ela viu para o nosso tempo.
O povo de Deus estava perecendo de fome pela verdade, e nenhum esforço fizemos para suprir a falta. Agora nossa propriedade de nada vale. Oh, se tivéssemos permitido que ela se fosse e acumulado tesouro no céu. Vi que o sacrifício não aumentava, mas decrescia e era consumido. Vi também que Deus não requeria que todo o seu povo dispusesse de suas propriedades ao mesmo tempo, mas se desejassem ser ensinados, ele os ensinaria em tempo de necessidade, quando vender e quanto vender. Quando é o tempo e quanto o valor. E alguns se têm pedido no passado que dispusessem de suas propriedades para sustentar a causa do advento, enquanto a outros tem sido permitido conservá-las até o tempo da necessidade. Então, quando a causa delas necessite, seu dever é vender. Então, mais abaixo, eu não vou tomar mais o tempo dos irmãos, ela vem falando que é um plano de Satanás também, um perigo, e também está na página 95 do Primeiros Escritos, os irmãos podem confirmar, que Satanás tem um plano também que a igreja se empolgue e todo mundo fala, vamos vender tudo, né? E aí, então, fala que cada um deve inquirir de Deus e, conforme a causa vai necessitando, vai aparecendo as ofertas. Assim como aconteceu agora, esses tempos atrás, né? Quando um irmão se dispôs a pagar uma grande quantia, né, de dinheiro com uma gráfica para soltar, então, toda a nossa literatura. No livro de Tiago, capítulo 5, eu não vou ler, e vou ler o comentário da irmã White e finalizo aqui sobre o texto de Tiago 5, de 1 a 3. Fui dirigido ao texto bíblico de Tiago. Vi que essas terríveis palavras se aplicam particularmente aos ricos que professam crer na verdade presente. Então, quando o Tiago escreveu, a gente lê lá, fala, o rico daí do mundo, né? Estão juntando dinheiro, não ajuda ninguém, não faz nada, né? E agora a irmã White fala que não tem nada disso aqui. Ela está falando que o texto, o Senhor os chama para usarem os meios que lhes confiou e fazerem avançar sua causa. As oportunidades lhes são apresentadas, mas eles fecham os olhos às necessidades da causa e apegam-se fortemente ao tesouro terreno. Seu amor pelo mundo é maior do que o amor pela verdade, pelo semelhante por Deus. Ele lhes requer os bens, mas egoísta e cobiçosamente eles os retêm do Senhor. Dão apenas um pouco, ocasionalmente, para acalmar a consciência, mas não vencem o amor pelo mundo. Não se sacrificam por Deus. O Senhor chamou outros que prezam a vida eterna, que sentem e compreendem algo de valor de um ser humano, os quais livremente disporão de seus meios para fazerem progredir a causa de Deus. Esse texto está no primeiro testemunho para a igreja, página 174, e está nessa lição aqui, em busca da verdade, na página 124. Eu estava comentando aqui em Campinas, até perguntei para o Davi, né, filho da minha sobrinha Regiane, do Negão, do Cláudio, quem que você acha que se agarra mais no dinheiro? Falando do povo da Igreja de Deus. Então, nós lembramos naquele dia que quem se agarra mais saiu numa das lições, são os mais velhos, de cabelo branco. Os irmãos já pensaram? Parecia que seriam os jovens, né? Mais guloso, mais egoísta. E a irmã White então fala que o cabelo vai branqueando, quanto mais velho mais vai ficando, quanto mais próximo vai chegando da sepultura, mais se agarra nos bens. Então, eu gostaria de demorar um pouco mais para falar do clamor da meia-noite do nosso dia,
e do que aconteceu em nosso meio, o reavivamento maravilhoso que nós presenciamos, né? Mudança de vida. Foi justamente esse tema do Clamor da Meia-Noite, quando a família Costa veio na minha casa com meu sogro Jaime Aquino, um dos irmãos Costa, e me apresentou essa verdade. Eu achei que eu já estava perdido. E aí ele leu um texto, né? Certamente Deus não fará nada sem primeiro avisar. E aí foi um ânimo para mim. Foi quando eu me dispus, né, a deixar do trabalho material. Eu tinha grandes planos, né, de vencer na vida, ser um grande empresário, saber lá eu o quê. E aquilo, a bola furou, murchou. E aí, graças a Deus, né, eu me dispus na comportagem, junto com o Josué, meu amigo, antigo de infância. Eu chamo ele de Zé Zé, ele chama eu de Zé Zé também. E aí, fui chamado pelo trabalho missionário e, graças a Deus, Deus me susteve até aqui, juntamente com a minha esposa, meus filhos, meus netos. E que Deus, então, seja louvado, irmão, por essas mensagens. Cada um que está ouvindo agora, que vai ouvir depois, desde o menor até o de mais idade, que esse tema possa fazer efeito em nossas vidas, nos nossos corações. Amém.